O Fiagro Rura 11 nos últimos 5 dias vem caindo mais de 12%. O que será que aconteceu com o fundo? Será que é uma oportunidade ou uma cilada? Neste vídeo eu vou te contar tudo a respeito dele. Bem, para quem é novo por aqui, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Vamos então sem enrolação. Nesse exato momento a gente está vendo o fundo sendo negociado por aproximadamente R$ 7,30, ou seja, 25% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, com um belo dividend yield de 16,08%. Mas é importante lembrar o que é o dividend yield. São os rendimentos pagos, geralmente dos últimos 12 meses, divididos pelo valor da cotação atual. Logo, se a cotação cai, o dividend yield aumenta. Então, fica atento a isso, porque eu vejo muita gente investindo olhando apenas o dividend yield sem saber ao menos o seu significado. Mas beleza, vamos ver aqui alguns dados bem iniciais do fundo para a gente chegar nos motivos que fizeram ele cair bastante. Primeiro, esse fundo é relativamente novo no mercado, teve seu início em 2022, praticamente todos os Fiagros, teve início aí em 2022, 2021, estava bem no início deles. Esse fundo é do Itaú, não à toa muita gente acaba ligando esse Fiagro aos fundos da Kinea, Canip 11, KNCR 11, enfim. Mas essa equipe é totalmente diferente da equipe da Kinea, então é importante você saber disso. Quanto às taxas, temos aqui uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD CDI mais 1%. Para quem me acompanha já sabe, não sou muito chegado em taxa de performance, porque olha só, qual é o spread médio da carteira do fundo? CDI mais 4,1%. Como ele cobra a taxa de performance do que excede CDI mais 1%, olha só, no seu informe mensal, temos aqui a taxa de administração, mas é bem tranquilinha, 1% aí, tá beleza? E a taxa de performance, nesse caso, é praticamente o dobro da taxa de administração, ao menos nesse último mês. Isso aqui corre bastante a rentabilidade do cotista quando a gente fala de longo prazo. Mas continuando aqui, duration médio da carteira do fundo, aproximadamente 2 anos, está exposto a vários setores com predominância em açúcar e etanol, produtor rural de grãos e pecuárias, máquinas e implementos, produtor rural de algodão e grãos, e o restante conforme você está vendo aí na tela. Ele ainda está exposto a vários tipos de garantia, sendo a sua principal, 41%, em alienação fiduciária de terras, 20% recebíveis e o restante conforme você está vendo aí na tela. Nesse exato momento a gente está vendo o fundo imobiliário exposto a mais de 60 devedores. Cada devedor deve aproximadamente 26 milhões aí ao fundo e os seus top devedores, top 5 devedores, são responsáveis por 20% do patrimônio líquido do fundo. Pode ver que é uma exposição bem tranquilinha, realmente é um fundo bem diversificado, não à toa. Muita gente fala desse fundo, olha só, ele possui todos esses CRAs na sua carteira, todos esses ativos na sua carteira. Mas um ponto para a gente ficar em alerta, o principal indexador desse fundo é o CDI, não somente o CDI, ele pega o CDI mais uma taxa pré-fixada, você vê a média da carteira dele, CDI mais 4, alguma coisa. Mas olha só alguns CRAs, está rendendo aqui esse aqui, por exemplo, CDI mais 5% ao ano. O CDI hoje está subindo porque a taxa Selic está subindo. Agora pensa comigo, hoje o CDI está mais de 10%, então 10 mais 5%, esse CRA aqui está rendendo para o fundo imobiliário questão aí de 15, 16% ao ano. E atrás de cada CRA tem um devedor ali por trás e fica muito difícil para ele honrar o seu compromisso. Então, o que aconteceu com o fundo? Inadimplência. E é por isso que ele reduziu seus rendimentos. Olha só, ele vinha distribuindo nos últimos meses na casa aí dos 12, 10 centavos. E de repente, diminuiu para 6 centavos por cota, sendo que eles estimaram, pelo menos para os próximos meses, continuar entregando 6 centavos por cota. É por isso que eu falo, Matheus, o fundo imobiliário é muito bom, beleza, mas sempre diversifica a sua carteira. Fundo de tijolo, fundo de papel, quer Fiagro? Coloque Fiagro. Particularmente, não sou muito chegado nesse setor, mas confesso que o Rura 11, ao menos na minha opinião, é um dos melhores do setor. De qualquer forma, ele tem uma boa carteira, mas possui alguns ativos arriscados aí nela. E infelizmente inadimplência acontece e foi o que aconteceu com esse fundo. Vamos ver aqui então, porque recentemente a gestora publicou um fato relevante. Olha só, a gestora tem observado a ocorrência de uma combinação de fatores macroeconômicos e setoriais e, em razão deste fato, optou por constituir uma reserva de caixa no fundo, bem como a aplicação de PDD, ou seja, provisão para devedores duvidosos,
em dois ativos que compõem a carteira do fundo, o CRA Cosentini e o CRA Portal Agro. Haverá redução de aproximadamente 30% a 40% no valor do rendimento pago por cotas aos cotistas em comparação ao que vem distribuído. Essa redução poderá se estender temporariamente para as distribuições de rendimentos dos próximos meses. Então veja que essa reserva de caixa, bem como o seu PDD, impactou diretamente na rentabilidade do fundo, que decidiu por reduzir o seu rendimento de 30% a 40%. Mateus, por quantos meses? É isso que a gente vai ver agora. Olha só, temos aqui então que ele possui 4 créditos específicos que geram preocupação na gestão. Tais créditos em seu volume total somam na data de hoje, ou seja, na data aqui do relatório, cerca de 110 milhões de reais, ou aproximadamente 7% do patrimônio total do Rura 11. Aí aqui eles dão algumas explicações, eu quero focar nisso aqui. Porém, a gestão do Rura 11, com base na sua carteira, sua adimplência atual e garantias, entende que esse cenário de perda é bastante pessimista e não se coaduna com a qualidade do fundo. Uma dissonância de visão de qualidade da carteira no nível acima descrito faz a gestão entender com humildade que tem uma possibilidade de melhorar a comunicação e transparência com os cotistas e trabalharemos nesse sentido. Cara, para você ver, né, como é que pode a gestora chegar nesse ponto para observar isso aqui já deveria ser observado, porque até eu que sou pequeno, sou minúsculo aqui no mercado de fundos imobiliários, em uma breve pesquisa você pode encontrar alguns cotistas reclamando justamente da comunicação da gestora. Mas não estou aqui para falar disso, vamos continuar aqui e ver alguns pontos. Primeiro ponto, por quanto tempo o rendimento será reduzido? A gestora colocou aqui para a gente, ó, com base na visão atual da gestão do Rura 11, sujeita a mudanças caso ocorra alteração de cenário, ou seja, outras inadimplências, né, pelo visto, a redução dos rendimentos de 30% a 40% dos valores distribuídos em relação ao valor médio histórico será temporária durante o último trimestre de 2024, ou seja, 3 meses a partir de outubro, com a expectativa de voltar gradativamente aos patamares de distribuição realizados até setembro de 2024, a partir do próximo ano. Ou seja, a gestora espera voltar a distribuir rendimentos normais a partir de janeiro de 2025. Segunda pergunta, por qual razão o rendimento do Rura 11 tem uma redução de 30% a 40%, se apenas 4,3% da carteira tem alguma questão de crédito e os outros 2,6% estão, vamos dizer assim, em uma lista negra? Está aqui embaixo também. Conforme abaixo explicado em maiores detalhes, pela forma contábil dos FIAGROS, uma provisão para eventuais perdas afeta o lucro do fundo passivo de distribuição e precisa ser recomposta. A provisão atual realizada no Rura 11 é equivalente a 18,3 milhões. Como o fundo Rura 11 gera lucro líquido contábil aproximado na média de 17 milhões por mês, já excluindo os valores oriundos dos créditos inadimplentes, reduzindo esse valor médio em 40% por 3 meses, é suficiente para gerar o prejuízo acima, dentro desse ano de 2024, e fazer uma pequena reserva adicional ao montante já provisionado. Ou seja, eles pretendem, vamos dizer assim, provisionar cerca de 18 milhões. E se a gente diminui esses 40% desses 17 milhões que o fundo imobiliário vem gerando, dá em torno ali de uns 30 milhões. Deixa eu fazer um cálculo aqui só para a gente ver. Claro que vai ser um cálculo de padeiro, não vai estar totalmente certo, só para a gente ter uma noção. Se ele fala que ele gera 17 milhões por mês, já excluindo os inadimplentes, vamos diminuir os 40%. Então, vamos jogar aqui 60% que o fundo imobiliário iria gerar. Temos aqui, então, 10 milhões de reais. Se a gente multiplica por 3, dá aí 30 milhões, que está bem acima dos 18 milhões. Então, o fundo imobiliário pretende o quê? Fazer essa provisão e ainda deixar uma reserva adicional ao montante já provisionado. Por isso, então, por causa desse PDD, que o fundo vai reduzir os seus rendimentos, ao menos segundo a gestora, temporariamente. Mas olha só isso aqui, quando a gente rola o relatório um pouco mais para baixo, 2 créditos específicos geram preocupação na gestão, que é o Cosentini no valor de aproximadamente 54 milhões, ou 3,3% da carteira do fundo. Tal crédito sofreu uma provisão de 20% no início de outubro. E o Portal Agro, que no mesmo momento realizamos aí, na verdade eles realizaram, né, uma provisão de 50% no valor total do crédito, que é de aproximadamente 15,5 milhões. Ou seja, esse PDD que o fundo vai levantar está levando em consideração
esses dois ativos, o Consentini e o Portal Agro. E aqui mais para baixo a gestão continua. Além dos dois créditos acima, a gestão possui, deixa eu aumentar aqui que está muito pequeno e eu estou sem óculos. A gestão possui, entre aspas, na sua lista negra, né? Eles não escreveriam aqui lista negra, né? De crédito, outros 2 devedores, ou seja, que demandam um monitoramento mais próximo da gestão por considerarem que pode apresentar algum risco futuro de deterioração de crédito. Eles ainda continuam aqui, ó, falando algumas coisas, mas enfim, quero que você veja esse relatório aqui. Na verdade, essa tabela aqui, ó, essa exposição aqui, então, de 4,3% em devedores com situação adversa e mais 2,6% nessa watchlist, né? Que eu coloco aqui lista negra, não é necessariamente a tradução disso aqui, mas é como eu gosto de olhar. Temos aqui, então, aproximadamente 7%, entre aspas, em ativos problemáticos. E se você notar aqui nessa figura, apesar desse PDD ser bem pequeno quando a gente compara a totalidade da carteira do fundo, ele acaba impactando diretamente o lucro, ó, em mais ou menos aí uns 3 meses. Não à toa, a gestora pelo menos aí projetou essa redução dos rendimentos para os próximos 3 meses. Mas esse foi o cenário otimista. Existem cenários ainda piores. Olha só, estimamos que em 3 meses, no caso aqui a gestora, né, estima em 3 meses que vão conseguir iniciar o retorno do pagamento mensal dos rendimentos. Ressaltam ainda que essa é a melhor análise nesse momento, a melhor análise deles nesse momento. Como será que está a pior análise? Vamos ver aqui, ó. Cenário então otimista, que foi o que a gestora passou aqui para a gente. Temos aqui, ó, uma distribuição por cota de 6 centavos aqui a projeção para outubro, 6 centavos a projeção para novembro, e aqui em dezembro já começa a melhorar, 8 centavos. E eles começam a distribuir novamente 10, 11 centavos a partir de 2025, ó, janeiro de 2025, né? 10 centavos, 11 centavos, e fica ali entregando 11 centavos. Mas agora, qual é o pior cenário, o cenário mais estressado? Nesse caso, os últimos meses de 2024, o fundo entregaria 6 centavos de rendimento aí por cota, em janeiro diminuiria para 5 centavos e ficaria nesses 5 centavos até mais ou menos ali, ó, abril, e em maio a situação começaria a melhorar e em junho o fundo começaria a ter lucro. Nesse caso aqui, acredito eu que seja 4 milhões aí aproximadamente de lucro. E o cenário mais conservador, acredito que seja uma mistura, né, desse estressado, desse aqui otimista. Temos aqui então o fundo imobiliário aumentando progressivamente os rendimentos a partir de janeiro, entregando 8 centavos em fevereiro, 9 em março, 9 em abril e em maio, ó, já começando a entregar 10 centavos ali de rendimento por cota. E sendo bem sincero agora, dando a minha opinião, claro, é a minha opinião, de forma alguma recomendação de investimento, cada investidor vai ter a sua própria opinião. Mas, na minha opinião, eu ficaria de olho nesse cenário estressado, que eu acho que é o mais próximo da situação do fundo. Ah, Matheus, mas é em torno ali de 7% que, entre aspas, está comprometido do patrimônio do fundo. Beleza, mas se a gente olha a carteira do Fiagro, a gente tem muito ativo rendendo CDI mais 4, CDI mais 6, a Selic subindo e o CDI subindo. Esse fundo aqui vai ter taxas maiores, pode ser que hajam mais inadimplências. Então, nesse momento, eu ficaria com esse cenário estressado, esperando uma melhora do fundo somente a partir do segundo semestre de 2025. Mas não é porque eu espero o cenário mais estressado que esse fundo perdeu os fundamentos. Isso aqui pode acontecer com todo fundo que tem uma carteira assim, ó, rendendo muito, porque tem aquela parte ali que é aquela parte de risco na carteira, né? Você pode ter uma parte de risco na sua carteira, eu tenho uma parte de risco na minha carteira. Não gosto muito de Fiagros, mas repito, esse Fiagro aqui possui até uma boa carteira de ativos. Na minha opinião, nesse exato momento, Rura 11 é uma oportunidade. Acredito que no segundo semestre de 2025 para frente, ele deve melhorar seus rendimentos e você vai ganhar com a valorização do fundo e também com os rendimentos, porque a cotação sempre vai acompanhar o rendimento. Pode ver aqui, ó, teve aqui o anúncio do fundo dizendo que ia reduzir os rendimentos. Olha o que aconteceu. Uma queda de mais de 13% ao menos até esse momento. Pode ser que seja para você uma boa oportunidade. Para mim é uma boa oportunidade. Mas me diga aí nos comentários, você investe, você ainda acredita no Rura 11 ou você acha que ele perdeu os fundamentos? Comenta aí, sua participação é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.